Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20, versículos 20 e 21. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 20 e 21. Se você pode, mais uma vez, em reverência ao Deus dessa palavra, coloque-se em pé para acompanhar essa leitura bíblica. Depois nós estaremos orando e entregando a mensagem que o Senhor preparou para o seu povo. Mateus 20, versículo 20 diz: Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-os, faz-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor aplique em nossas vidas a porção da sua palavra lida. Bendito Deus e Pai, ó Senhor, estar na tua casa nesta noite, nesse início de ano, é uma bênção. E eu sei que alguns dos teus filhos não estão por motivo de saúde, por motivo de viagem, ou por outras situações. Mas aqueles que estão em casa nos acompanhando através da transmissão, que o Senhor também possa estar ministrando na vida deles. Ó Deus, nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra é uma semente poderosa, e ela vai ser plantada em cada coração aqui presente, que não haja resistência, Deus, mas que alegremente possamos receber aquilo que o Senhor preparou para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para fortalecer a nossa fé, para nos abençoar. Em nome de Jesus nós te suplicamos e oramos. Amém. Glória a Deus, podeis sentar. Gostaria de começar essa reflexão fazendo uma pergunta. Em que você pretende investir nesse ano que se inicia de 2022? Quais são as áreas da tua vida? Ou quais são teu pensamento em termos de investimento? A gente tem que investir naquilo que dá um bom retorno, né? Os noticiários estão fazendo um balanço aí das áreas de investimento de 2021 para ver quem investiu e teve grande retorno. Alguns fazendo o cálculo naqueles que resolveram investir no mercado imobiliário, o retorno que tiveram. Aqueles que resolveram investir no mercado financeiro. Foi divulgado o ranking dos investimentos que mais retorno deram, e está lá. Quem investiu numa criptomoeda chamada Bitcoin, os caras ganharam quase 80%. Mas um risco altíssimo, porque é muito volátil, né? Tem hora que ganha, tem hora que perde. Quem investiu em dólar, comprou dólar, guardou, teve um retorno de quase 10% ao ano. Quem investiu em ouro, tem um pessoal que compra ouro e bota debaixo do colchão. Cuidado, viu? Vai que alguém acha, né? Conseguiu um retorno de quase 4,5%. A poupança, coitada, né? Mas esse ano até que deu para livrar, deu quase 3%. Você pode estar pensando, mas pastor, isso é para quem tem sobrando, eu não tenho. Eu não posso me dar o luxo de estar investindo. Engano seu, irmãos. Na vida todos nós somos investidores. Todos somos investidores. E investidores ativos, né? Nós investimos em muitas áreas e às vezes não estamos percebendo ou não estamos tendo esse entendimento. Você pode investir dinheiro, mas além do dinheiro, você investe tempo. Onde é que você tem investido o teu tempo? E olha, tempo, né? Alguns dizem que tempo é dinheiro. Então, você investe tempo, você investe esforços.
Onde você tem feito mais esforços? Em que área da tua vida? Você investe a tua dedicação? Você investe a tua atenção? Quem sabe investir, consegue ter um bom retorno dos investimentos. O que isso tem a ver com o texto que lemos, pastor? O texto fala de uma mulher que ela vai até Jesus e ela vai fazer um pedido. No texto não há o nome dessa mulher, mas quando nós investigamos em outros textos bíblicos, nós descobrimos que o nome dessa mulher era Salomé. O seu esposo está escrito no texto, Zebedeu. Era de uma família humilde. A família de Zebedeu era a família de pescadores. Mas aquela família teve um privilégio tremendo. Um dos mais abençoados, porque 2 dos filhos de Zebedeu e Salomé foram escolhidos por Jesus para compor o rol dos discípulos. Dos 12 discípulos que Jesus tinha, 2 eram daquela família: João e Tiago. Um dos Tiagos, porque nós temos 2 Tiagos no rol dos discípulos de Jesus. Então ela está ali e ela pega na mão dos 2 filhos que eram discípulos de Jesus, né? E mãe faz coisa, né, irmãos? Se fosse hoje, a turma disse: eita, naquele dia João e Tiago pagaram um mico, porque a mãe chegou lá, diz que ela chegou com 2, e ela se aproxima do Senhor, e o Senhor sabe que ela vem com um pedido especial, e ela faz um pedido. E aquele pedido que aquela mãe faz foi o maior investimento que ela podia fazer. Um investimento poderoso, preste atenção. O investimento que ela faz naquele dia, através daquele pedido, deu um retorno tão grande, que ainda hoje, nós somos abençoados. Olha só, por aquilo que ela pediu. O tema da mensagem que vamos pregar hoje é: os melhores investimentos para 2022. Os melhores investimentos para 2022. Irmãos, eu não sou expert em mercado financeiro, não tenho essa ousadia, mas à luz da palavra e baseado nessa história, eu quero indicar para você os melhores investimentos que você pode fazer nesse ano que se inicia. 3 lugares que você deve investir com a certeza de que vai ter um retorno tremendo. É claro que quanto mais investe, mais retorno tem. Eu vou dizer para os irmãos, não é investimento de risco. Porque investimento de risco é ele, tu bota, tu fica com medo, eita, eu vou perder o que eu estou investindo. Não, tenha certeza que você não vai perder absolutamente nada. E você precisa ser ousado em investir nessas áreas. Baseado na história de Salomé, daquela mãe que naquele dia faz um pedido ao Senhor. Nós queremos mostrar para os irmãos esses 3 investimentos que você deve fazer. Primeiro lugar onde investir nesse ano de 2022 que se inicia: invista no reino de Cristo. Aleluia! Invista no reino de Cristo. Invista com fé, com ousadia. Invista com vontade, porque você vai ter um retorno que você não conseguirá mensurar. O versículo 21 diz que quando aquela mulher se aproximou de Jesus, ele diz: o que você quer? E quando ela começa a falar do reino. Senhor, eu queria que o Senhor declarasse que no teu reino,
Aleluia. Eu quero pedir algo relacionado ao teu reino, ao reino de Cristo. Salomé não está interessada, irmãos. Com certeza ela podia dizer: Senhor, eu gostaria que o Senhor desse mais um barco para minha família, porque eu estou com um barquinho aqui, cabe pouco peixe. Eu queria que o Senhor desse umas redes assim de última geração. Eu queria que o Senhor abrisse um lugar na peixaria, lá na praia, para minha família. Ela poderia pedir para o Senhor: eu quero investir nos meus negócios, eu quero investir numa outra frente de trabalho. Não, ela disse: Senhor, no teu reino, o meu pedido é relacionado ao teu reino. É bem verdade que até aquele momento, Salomé, como a maioria dos judeus, achava que o reino de Cristo seria um reino que Jesus iria estabelecer aqui na terra. Demorou muito para que houvesse essa compreensão do que seria o reino de Cristo. Mas mesmo sem entender muito bem o que pedia, ela nos deixou um excelente exemplo: investir no reino de Cristo. Por que investir no reino de Cristo é tão promissor? Porque é um investimento que você faz na eternidade. Aleluia. Qualquer outro investimento que você faz nesse mundo aqui, ele vai perecer. Porque um dia isso aqui vai acabar. Um dia nós deixaremos esse plano terreno, e com ele todos os nossos investimentos aqui. Mas o investimento que você faz no reino de Deus, ele não se acaba, ele não perece. Você desfruta dele aqui na eternidade. Aleluia. Jesus recomendou que fizéssemos isso. Provavelmente Salomé, que era alguém que acompanhava Jesus tinha os 12, mas tinha muitos outros, e nós temos várias referências acerca, desta mãe dos filhos de Zebedeu acompanhando. Ela teria ouvido alguma mensagem. Em Mateus 6, 19 e 20, Jesus havia pregado dizendo: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Jesus não está condenando a gente ter bens, Jesus não está condenando a gente ter patrimônio, mas Jesus diz que quando você tem tomado pelo desejo de acumular, direcione esse desejo para o lugar certo. Você quer acumular? Você quer ter muito? Ao invés de pensar aqui, pensa lá. Aleluia. Pensa no reino. Pastor, mas como é que eu posso investir no reino de Cristo? A face visível do reino de Cristo que nós temos contato permanente é a igreja de Cristo. Aleluia. A igreja de Cristo é o primeiro contato que nós temos com o reino dele. Então, quando você investe na igreja de Cristo, você está investindo no reino dele, porque ele governa a igreja. A Bíblia diz que ele é o cabeça da igreja. Como é que eu posso investir na igreja? A primeira coisa, o primeiro investimento que eu faço na igreja de Cristo é quando eu passo a fazer parte da igreja. Eu me torno interessado na igreja. Então, quando você passa a fazer parte da igreja de Cristo, você começa a ser um investidor no reino. Se você está conosco aqui nessa noite e não tem uma igreja para chamar de sua, procure. Se você está nos ouvindo pela transmissão e não está congregado numa igreja, procure, porque é aí que você começa a investir no reino de Cristo.
Invista na igreja de Cristo, dedicando tempo à igreja. Irmãos, o valor de algo para nós, ele transparece pela atenção que damos. Então seja mais atencioso com a igreja. Seja mais dedicado à igreja. Dedique tempo a ela. Você não pode deixar de dar tempo à igreja. Na tua agenda vai ter tempo para a tua família, vai ter tempo para os teus afazeres diários, trabalho, vai ter tempo para lazer, mas tem que ter tempo para a igreja. Porque senão você está se tornando um péssimo mordomo. Não consegue administrar o tempo. E você não pode ser escravo do tempo. Você tem que administrar o tempo que Deus te dá. Investe na igreja contribuindo com ela. Contribuindo com o teu serviço. Contribuindo, participando em uma das áreas de atuação da igreja. Nos próximos dias, nós vamos colocar naquele painel todas as áreas de servir da igreja. Nós estivemos reunidos aqui e elencamos só ministérios, 15 áreas, só em ministérios. Você vai encontrar alguma coisa em que você consegue se encontrar e vai começar a fazer algo em prol do reino de Cristo através da igreja. Investir no reino de Cristo é investir na salvação de vidas. Quando você se preocupa com que esse evangelho alcance a maior quantidade de pessoas, e quando você se envolve nisso, você está investindo no reino. Por isso, seja um investidor no reino de Cristo, investido na salvação de pessoas. Pastor, o que eu posso fazer para que mais pessoas se convertam a Cristo? Comece a orar. Coloque na tua agenda de oração. E ore, interceda, clame. Mas clame de uma maneira sistemática. Senhor, eu te suplico que o Senhor alcance fulano de tal. E comece a colocar aquilo ali. Orando por salvação. Para que as pessoas enxerguem a luz, para que as pessoas se tornem mais receptivas ao evangelho. Mas invista na salvação de pessoas, sendo um proclamador da salvação. Anuncie o evangelho, fale do evangelho, fale das boas novas de salvação. A gente, irmãos, às vezes tem tanta desenvoltura para falar de tantas coisas, mas uma timidez que tem hora que parece que é seletiva, porque quando é para falar do evangelho, quando é para falar das maravilhas que Deus tem feito, a pessoa chega e cala, se torna um proclamador. Nós estamos desafiando a igreja esse ano a ser mais ousada na proclamação do evangelho de Cristo, porque essa tarefa o Senhor deixou para a sua igreja, para o seu povo. Aleluia. Invista na salvação, testemunhando sobre a salvação que Deus operou na tua vida. Fale de como você era e do que o evangelho fez na tua vida. Seja uma testemunha viva. Permita que as pessoas conheçam o evangelho através do teu viver. Quando você dá um bom testemunho de cristão, você está proclamando o evangelho e dessa forma investindo no reino de Cristo. Entenda uma coisa: quando você investe no reino, todos ganham. Esse investimento, o retorno não é só você. Não é só você que vai se beneficiar. Quando você investe no reino, a tua família ganha. Quando você investe no reino, a igreja é abençoada, a sociedade é abençoada. Glória a Deus por isso. Então, o primeiro investimento que você deve fazer, sem timidez, com bastante ousadia, invista no reino de Cristo. Salomé disse: eu quero falar do teu reino, o que eu vou pedir é relacionado ao teu reino.
Mas uma segunda área que você deve investir. Um segundo lugar em que você deve investir, seguindo o exemplo daquela mulher, invista na família. Invista na família. Quando ela chega lá e ela vai fazer um pedido relacionado ao reino, ela pega a mão dos 2 filhos. Ela não está pedindo para ela. Ela está dizendo: eu estou pedindo para esses 2 meninos aqui. Ô Senhor, consegue um lugar de honra para esses meninos no teu reino. Irmãos, ela não está pedindo um emprego para os filhos. Ela não está pedindo, sabe, tantas coisas. Ela diz: no teu reino eu quero um lugar especial para os meus filhos. Aleluia. Para minha família. Ela não pede para si, irmãos. Entenda um princípio aqui, olha. Isso aqui é muito importante. No reino de Cristo, o coletivo vem sempre antes do individual. O coletivo vem sempre antes do individual. O nós vem sempre antes do eu. Isso é uma inversão do padrão que nós encontramos aqui nesse mundo. As pessoas o tempo todo eu, meu, para mim. No reino de Deus, no reino de Cristo, é diferente. Antes do para mim, para minha família. Esse princípio, quem dera as pessoas aprendessem isso. Antes de para mim, para minha família. Antes de para mim, para os meus irmãos em Cristo. Aleluia. Fica parecendo que desse jeito eu vou perder, porque eu estou pedindo para os outros e não para mim. Olha como os valores, os princípios do Evangelho é completamente diferente dos princípios do mundo. Tem muita gente acumulando perdas na vida porque não aprendeu esse princípio básico. O coletivo vem antes do individual. Você não ganha se a tua família perde. Você não ganha. Não tem como, irmãos. Mas algumas pessoas parecem que não entendem isso. Troque o eu pelo nós. Troque o eu pelo nós. Você não ganha se a tua esposa perde. Os dois são um. Eu não posso imaginar que eu vou sair ganhando quando ela está perdendo. Troque o eu pelo nós. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, você não ganha se a tua igreja perde. O coletivo vem antes do individual. Troque o eu pelo nós. Por isso ela está dizendo: olha, Senhor, no teu reino, eu quero um lugarzinho para eles aqui especial. Eles. Eu quero que o Senhor olhe com atenção para a minha família. Irmãos, a Bíblia nos mostra o quão recompensador é investir em família. E se o mundo aprendesse esse princípio, nós não estaríamos vivendo esse caos. O Salmo 128, versículo 3. Ele diz: tua esposa será como videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Isso aqui tem uma sabedoria profunda. Ele compara a esposa como uma videira frutífera e os filhos como brotos de oliveira. Duas das árvores mais preciosas da antiguidade, a videira e a oliveira. Da videira vinha a uva, e a uva produzia o vinho, uma bebida essencial na sociedade antiga. Da oliveira vinha o azeite e os derivados do azeite, que era a base da cadeia alimentar.
Uma família que tinha videira e oliveira era uma família próspera. Então ele está dizendo que a maior riqueza, a maior prosperidade está dentro de casa, é a tua família. Investe nela, porque o retorno é garantido. Pastor, como é que se investe em família? Investe cuidando. Entenda uma coisa, família é um organismo vivo. Assim como pessoas adoecem, famílias adoecem. A gente percebe mais facilmente quando uma pessoa está doente. Você percebe quando a tua família está doente? Muitos não se dão conta disso. E algumas podem chegar ao estágio terminal. Assim como se cuida da saúde de pessoas, você tem que cuidar da saúde da família. Cuide da tua família sendo mais atencioso a ela, dedicando tempo a ela. Ninguém desperdiça tempo com a família. Você não perde tempo com a tua família. Você não perde tempo com o teu companheiro, com a tua companheira. Você não perde tempo com os teus filhos. Você investe. Invista na tua família, lutando pela harmonia, pela paz. A paz no lar, na família, ela não se dá automaticamente. É um processo de cuidado, de percepção, de muitas vezes se antecipar a situações. Não descanse enquanto a tua família não viver em paz. Se o problema não envolve diretamente você, é teu irmão com outro irmão, é o pai mas você está diretamente ligado a isso. Então seja alguém que está preocupado. Meu Deus, me dê estratégia. Meu Deus, me dê sabedoria. Meu Deus, me dê uma palavra. Meu Deus, me mostra uma atitude. Mas eu quero essa situação resolvida. Isso é investir. Invista na tua família servindo a Deus fielmente. Uma das coisas mais abençoadas numa família é quando tem um servo ou uma serva de Deus fiel. Você não tem noção do quanto você abençoa a tua família servindo a Deus fielmente. Você está mantendo acesa a chama do poder de Deus ali. Talvez a escuridão nas atitudes, no pensamento, nas palavras de alguns dos teus familiares, mas eu vou manter a chama acesa. Eu sou um servo de Deus nessa casa. Eu sou uma serva de Deus nessa casa. Deus vai agir através de mim. E a minha casa vai ser abençoada. Uma família que tem um crente fiel é abençoado. É abençoado. Querido, você pode estar desanimado momentaneamente com a maneira como as coisas estão acontecendo dentro da tua casa, mas não desista de investir. Não desista de investir. Não desista de semear na tua família. Gálatas 6:7 diz que tudo que nós semeamos, um dia colheremos ao seu tempo. No tempo de Deus nós vamos colher. Por isso, se os frutos ainda não estão maduros, eu ainda não estou conseguindo perceber, mas pelos olhos da fé, eu creio que Deus está trabalhando na minha família. E eu não cesso de clamar, de orar e de investir. Aleluia. Então você vai investir no reino de Cristo. Você vai investir na família, como fez Salomé. Mas o terceiro lugar onde você vai investir naquilo que traz crescimento. Naquilo que traz crescimento.
Ela está olhando os filhos dela servindo ao Senhor. Mas é que ela quer mais. Ela quer vê-los crescer. Ela quer vê-los crescer. Não basta estar só no meio. Eu quero que eles cresçam. Eu quero ver crescimento. Na vida tem dois tipos de investimento: os que dão lucro e os que dão prejuízo. Aqueles que te levam para cima e aqueles que te empurram para baixo. Nós temos que buscar aquilo que nos faz crescer, aquilo que nos faz progredir. Salomé está interessado em crescimento. Ei, faça uma coisa. Coloque um slogan para esse ano na tua vida. 2022, coloque assim: esse vai ser o ano do crescimento. Aleluia! Vai ser o ano do meu crescimento. Eleja este ano como o ano do teu crescimento e invista no teu crescimento. Aleluia! Ela está dizendo: eu quero crescimento, eu quero crescimento, eu quero expansão. Mas se eu quero crescimento, eu tenho que investir. Eu tenho que investir. Irmão, nós vamos acabar com esse negócio de achar que tudo eu só vou orar e Deus vai fazer. Não, eu vou fazer a minha parte. Sem a minha parte, a parte de Deus não vai ser feita. Eu tenho que fazer a minha parte. E eu preciso investir. Se eu quero crescimento, eu preciso investir no crescimento. E comece investindo no crescimento espiritual. O problema é que as pessoas invertem. Aí, irmãos, começa a investir investimento financeiro e isso, aquilo, outro, e o espiritual é o resto. Não. Priorize o teu crescimento espiritual. A palavra de Deus nos ensina. O espiritual primeiro, porque ele é que vai dar equilíbrio para o crescimento nas outras áreas. Eu já vi muita gente crescer no trabalho, crescer na vida financeira e depois despencar tudo. Sabe por quê? Porque não tem equilíbrio espiritual. O espiritual é o alicerce, é a base da construção. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. Ele diz: conheçamos e esforcemo-nos. Tem uma outra tradução que diz: conheçamos e prossigamos. Você está prosseguindo? Eu quero conhecer mais, eu quero aprender mais, eu quero ir mais a fundo. Investir no crescimento espiritual é investir na tua fé. Você precisa ter uma fé mais sólida. Você precisa ter uma fé mais robusta. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não está agradando a Deus. Eu preciso amadurecer minha fé. Eu preciso ter uma fé mais sólida. Investir na vida espiritual é investir no devocional. Irmão, não dá para a gente ficar falando de evangelho se as coisas para mim é só esporádica. Eu leio a Bíblia de vez em quando, eu oro de vez em quando, eu participo dos trabalhos de vez em quando, eu faço. Não pode ser assim. Isso mostra que você não trata isso como prioridade. Não pode você dizer que a Bíblia é tua regra de fé e prática e você não é um leitor assíduo da Bíblia. É
inadmissível um crente ler mais jornal do que Bíblia. Ler mais post de internet do que Bíblia. Aí você vai se tornar um catedrático em redes sociais, em internet, em jornais, em notícia, mas uma vergonha em Bíblia. Mas a questão que sustenta a tua vida é Bíblia. Nós precisamos ajustar isso, irmãos. Nós precisamos calar a boca do inimigo que fica debochando de crente que não entende nada de Bíblia. Eleja isso como uma prioridade. Eu vou me dedicar mais, eu vou separar mais tempo para isso. Eu quero aprender mais. Eu quero ter um crescimento maior nisso. Investir na vida espiritual é priorizar as coisas espirituais. Não está dizendo, irmãos, que com isso eu vou deixar de ser pai, mãe, profissional, isso, aquilo, outro, não. A Bíblia, a palavra de Deus diz que as outras coisas serão acrescentadas. Há lugar para as outras coisas, mas o fundamental vem primeiro. Invista no crescimento espiritual da tua família. Mesmo que muitos da tua família não queiram saber nada de vida espiritual. Os filhos não foram, a mãe foi. Pedir pelos filhos. Pedir pelos filhos. Estava ali aos pés do Senhor. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque os meus pais investiram na minha vida espiritual. Investiram na minha vida espiritual. Enquanto eu tinha idade menor, irmãos, meu pai nunca perguntou se eu queria ir para a igreja. Ele me levava. Me levava. Porque sabia que ali, irmãos, tinha algo precioso para mim. Tinha hora que, para sentar na mesa para o culto doméstico, chamou uma, duas vezes, ele ia lá e ó, vem para cá, sentava. E ficava com raiva. Ah, pastor, mas que é criança. Está no tempo da disciplina. Depois de velho barbado não dá para fazer isso. Mas quando está lá, estava bem aqui. A gente ia ouvindo. Aquele negócio foi entrando, né? A palavra foi entrando. Nem que seja por osmose, mas está entrando. Muita coisa ficou, irmão. Quando eu já estava adolescente, já 16, 17 anos, que a gente, né, principalmente menino, empina o nariz aqui e tudo. Mas, irmãos, tinha hora que doía, sabe o quê? Eu estou fazendo a coisa errada, eu tenho uma consciência de que está errado. Eu não aprendi dessa forma. O Espírito Santo ficava lá incomodando e me mandando de volta. Eu ia para o mundo, ele me trazia para a igreja. Eu tentava virar as costas para o evangelho, ele me trazia. Lembro que de um dia que eu saí, irmãos, aquele dia foi uma vergonha. Eu tinha 17 anos. Eu tinha chegado na igreja, desde cedo eu pregava o evangelho. Mas eu comecei nas influências lá e um dia, domingo, botei uma camisazinha de beca. Naquela época estavam umas camisas assim, inventava de malhar, daqui a pouco tirava a manga da camisa, aquela coisa toda. E eu saí, não ia nem para a igreja, irmão. Não ia nada, eu estava numa congregação lá em Imperatriz. E eu não ia. De repente eu ia passando na rua perto. Naquele dia lá, acho que tinha umas 15 irmãs que estavam no trabalho. O trabalho era pequeno. E elas não estavam conseguindo ligar a caixa. E a irmã me viu, a irmã da igreja me viu. Disse: irmão, a caixa, nós estamos lá, ó. Já estou chamando o irmão lá para ligar. Não tem nenhum homem na igreja lá. E vai, eu digo: eu entrei para ligar a caixa. Ela disse: irmão, nos ajuda aqui no violão, né? Nos cânticos aqui. E eu não tinha, irmão, não estava nem vestido de maneira adequada. Estava parecendo que eu ia para uma baladinha, né? As irmãs não sabiam. E eu fui ficando constrangido.
De repente, mas eu digo, mas na hora que terminar aqui, né? Aí a irmã disse assim, irmão, a gente sabe que você prega o evangelho, agora o irmão vai pregar. De que eita, aí me destruiu. Me destruiu, irmão. Eu fui lá para frente, lá, irmão, eu acho que a palavra não passava daqui. Pá, 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 pá. É para ti, é para ti, é para ti. Porque é assim que Deus faz, irmãos, nós temos que investir. Não tem isso não. Vai chegar uma hora da consciência. Vai, essas palavras não são jogadas no vento. Fala, incute. Invista na vida congregacional do teu filho. Traga os filhos para casa, se você pode, até a ideia de que pode, traga. Ao fazer, vocês estão ensinando que a casa de Deus é o melhor lugar para estar. É o melhor lugar para estar. Os pais cujos filhos estão longe do evangelho, independente do motivo pelos quais eles estão afastados hoje, continue orando, continue profetizando na vida deles. Não desista. Continue semeando, porque ao seu tempo você colherá. Creia nisso. Traz crescimento quando a gente investe, irmãos, na vida espiritual nossa, na vida espiritual dos nossos filhos. Então investiu no reino de Cristo, investiu na família, investir naquilo que traz crescimento. Seja seletivo na hora de investir. Eu quero concluir dizendo duas coisas mais. Todo bom investidor precisa ser paciente. Quem mais quebra cara em investimento é aqueles que só pensam no retorno imediato. Ele cresce o olho. Olha, estão ganhando dinheiro aqui. Aí ele corre para lá. Quando chegar a ver dele, ele perde. Porque não é assim, irmãos. Para ter retorno em investimento, tem que ser paciente. Ao tempo de investir e ao tempo do retorno. Gálatas capítulo 6, versículo 9, nos ensina isso. Você tem que ser paciente e persistente. Gálatas 6,9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, pastor, qual é o tempo próprio? O tempo, Deus sabe, mas ele diz que no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então nós temos que ser pacientes. Investir, ele está dizendo, olha, não nos cansemos de fazer o bem. Investir no reino de Deus, no reino de Cristo, é bom, é fazer o bem? Então não desista. Persista. Porque você vai colher. Essa é uma certeza na palavra. Irmãos, investir na família é bom? Então não desista. Porque você vai colher, no tempo certo você vai colher. Investir no crescimento é bom? É bom. Não desista. Eu não sei quantos anos até que você, ou quantos dias, ou quantas semanas. Uma coisa eu sei, a palavra diz que a seu tempo colheremos se não desistirmos. Então prossiga. Faça investimentos regulares nessas áreas, pois com certeza você terá uma grande colheita. Mas eu queria dizer mais uma coisa. Eu disse no início da mensagem que Salomé fez um investimento e que ainda hoje, mais de 2.000 anos depois, ainda tem retorno. Você sabe o que aconteceu com os filhos de Salomé? Os seus filhos tiveram uma grande projeção no ministério. Quando você pega os 12 discípulos de Cristo, você vai estudar mais detalhadamente e você percebe 3 que começam a se sobressair. E a Bíblia menciona esses 3 com mais frequência.
Quando Jesus sobe no Monte da Transfiguração, os três estão ali. Eles estão o tempo todo como se fosse aquele círculo mais íntimo. E dos três que estão ali, 2 são os filhos de Salomé. É Pedro, que não é filho dela, mas depois Tiago e João. Pedro, Tiago, tem até musiquinha, os 2 estão ali. Ela queria que eles crescessem, eles estão começando a se projetar, porque, irmãos, ela investiu no melhor lugar. Quando você pega na trajetória da igreja, irmãos, o testemunho que aqueles 2 homens deram impactaram o início do cristianismo. Quando a perseguição começou, e Cristo já tinha subido, a perseguição começou sobre a igreja. Tiago e João foram, irmãos, 2 colunas fortes ali. Quando o Império Romano começou a perseguir a igreja, tentar eliminar a igreja, eles estão ali firmes. Você sabe qual foi o primeiro mártir dos 12? Tiago. Morreu defendendo o evangelho. Morreu defendendo, foi o primeiro dos 12 a morrer. Morreu defendendo as verdades que ouviu de Cristo. Mas a morte daquele homem fez com que muitas pessoas se interessassem por aquela religião, por aquela fé, por aqueles ensinamentos que faziam com que a pessoa fosse até a morte, mas não abriu mão, porque tinham convicção de que encontraram a verdade. E dos 12, você sabe qual foi o último? João. O primeiro foi sacrificado por amor a Cristo. E João se tornou uma pessoa madura, equilibrada, uma bênção na igreja. Assistiu todos os seus companheiros morrerem. E quando estava velhinho, foi levado para uma prisão na ilha de Patmos. Mas ali continuou dando testemunho de Cristo. Escrevia lindos livros da Bíblia, e dentre eles a revelação, a última revelação que fecha o cânon da Bíblia, o livro de Apocalipse. O Senhor deu a ele o privilégio de enxergar as últimas coisas, por causa do investimento de uma mulher. De uma mulher. Hoje nós estamos aqui ouvindo uma mensagem, e tudo foi por causa da atitude daquela mulher. O que ela fez naquela época, hoje é o investimento nas nossas vidas. Aleluia. Invista no reino de Cristo. Invista na tua família. Invista em tudo aquilo que te leve a crescer. Que Deus te abençoe e que você seja um grande investidor em 2022. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você puder, depois, daqui a algum tempo aqui vai ser colocado só essa mensagem lá. Você pode selecionar e compartilhar com alguém, porque fica lá no canal. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Curva a tua cabeça nesse momento e ore. E ore ao Senhor. Estamos fazendo propósitos, estamos querendo melhorar. Fiquei muito alegre que hoje Renilde pela manhã começou a ler a Bíblia dela. E de repente ela disse: não, vamos para uma maratona de ler a Bíblia em 6 meses. Ela terminou de ler os capítulos, digo, agora joga no grupo.
E chama quem quiser. E de repente começou gente a dizer: eu quero ler a minha Bíblia, eu quero ler a Bíblia, nós vamos ler junto, vamos criar um grupo para ficar um apoiando o outro, irmãos. E foi tanta gente. Aí ela colocou nas redes sociais. Aí de repente gente de outras igrejas começaram, gente do interior, já dizer: eu quero fazer parte do grupo. Coisas simples. E a gente vai se apoiando, vai se ajudando, vai ajudando o outro a aprender a investir. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Invista e ensine a tua família a investir. Aleluia. Curva a tua cabeça. Ore para que o Senhor te dê firmeza de propósito. Senhor, eu quero começar, não quero desistir. Senhor, eu quero ser alguém mais atento esse ano, mais focado. Porque às vezes o Senhor fala ao meu coração, eu coloco um propósito, mas as lutas vêm, as dificuldades, as situações, e daqui a pouco eu estou deixando que essas coisas tomem lugar. Eu não quero que a tua palavra caia nos meus espinhos, que os espinhos venham, as lutas e sufoque a tua palavra, não. E a tua palavra caiu em terra boa. Meu coração hoje é terra boa, para que Deus semeie, para que o Espírito Santo regue, para que a palavra continue me fortalecendo. Aleluia. Nosso Deus, Senhor, nós iremos testemunhar o que esta palavra vai produzir na vida dos teus filhos. Crentes mais comprometidos, servos fiéis, arautos do teu evangelho santo, ó Deus. Servos que te servem em espírito e em verdade, com alegria. Nós veremos, Senhor, os ministérios mais frondosos. Nós veremos, ó Deus, a alegria estampada no rosto deles. As famílias sendo impactadas, a sociedade sendo transformada e a tua igreja como um farol. Nós cremos nisso. Fortalece-os. Conduz, ó Deus, nos propósitos que o Senhor está fazendo brotar na mente e no coração dos teus filhos. E nós ouviremos tantos testemunhos ao longo desse ano, ó Deus. Aleluia. Mas nós oramos também por aqueles que ainda precisam dar o primeiro passo. O primeiro passo de uma decisão que vem sendo adiada. Oh Deus, já enxergaram que o Evangelho é a melhor coisa, que a vida cristã é a vida que o Senhor quer que eles levem. Mas ainda há muita resistência. Há muitas coisas que estão tirando a atenção. Oh Deus, ainda estão sendo enganados pelo inimigo que tenta mostrar que ao te servir vão ter que perder, e ninguém perde nada porque se aproxima de ti. Faça com que as escamas caiam dos olhos, que esse desejo que tem sido contido ele seja maior, e que ele possa explodir e levar essas pessoas aos teus pés, a se derramar, a se prostrar a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Permita, Deus, com que aqueles que cantam esporadicamente se tornem adoradores continuamente, Senhor. Aleluia. Com aqueles, ó Deus, que dobram os joelhos de vez em quando, sejam aqueles, ó Deus, cujos joelhos estão perpetuamente na tua presença, te bendizendo, buscando de ti a direção. Em nome de Jesus, ó Deus. Ainda pergunto, alguém aqui nessa noite, que tocado pelo poder do Senhor, através da palavra e do Espírito Santo, nessa noite gostaria de fazer um compromisso de fé, aceitando Jesus como Salvador, ou se reconciliando com o Senhor? Alguém para aceitar Jesus ou para se reconciliar com Cristo? Nós queremos orar por você tão somente. Alguém que corajosamente nesta noite, não convencido pelo pregador, mas convencido e convertido pelo poder de Deus,
gostaria nessa noite de estarmos orando pela sua decisão? Alguém nessa noite? Ou pela sua reconciliação? Pastor, eu entendi que o Senhor está me chamando e Ele quer algo muito maior para a minha vida. Alguém entre nós nessa noite? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos orar, conduza esse servo de Deus aqui à frente para nós orarmos por ele. Vem aqui, meu filho, Deus abençoe a tua vida, o propósito que Deus nessa noite está fazendo com você. Aleluia, aleluia. Irmãos, a nossa parte é não resistirmos ao que Deus está querendo fazer, a não resistirmos o chamado. O resto é com Deus. O resto é com Deus. Tem hora que a gente fica com medo. E o que vai acontecer amanhã? O mesmo Deus que operou hoje na vida dele é o mesmo Deus que vai operar continuamente e vai conduzi-lo a crescimento. Amém? Aleluia. Há mais alguém para o Senhor nessa noite? Há mais alguém para se reconciliar? Ou para aceitar Jesus? Glória a Deus. Qual é o nome dele, irmão Moraes? O nome dele aí? É o Alisson. Alisson. Vamos orar pela vida dele. Vamos abençoar a vida deste homem de Deus, nosso Deus e Pai. Obrigado, Senhor, pelo Alisson, esta vida preciosa. O Senhor ama e ama tanto que o trouxe nesta noite a este lugar para ter contato com a tua palavra. O teu Espírito Santo já vem trabalhando na vida dele, já vem construindo situações para mostrar que ele precisa de ti, que ele precisa estar perto de ti, junto de ti. E nesta noite a tua palavra o envolveu, o teu poder o alcançou, a tua graça transformou, e uma nova criatura está surgindo. O teu poder está operando uma transformação que nós não conseguimos dimensionar. Um novo homem, com novos propósitos, com uma nova trajetória, ó Deus. Ele se torna uma bênção. Que o Senhor possa, ó Deus, estar trabalhando para que as imperfeições deem lugar, ó Deus, à perfeição da tua palavra, conduzindo o seu agir e o seu viver. Fortalece os passos dele na direção, ó Deus, do serviço cristão. Ó Deus, nos ajuda como igreja a estar ajudando o crescimento de Alisson, ó Deus. O Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe os seus negócios, ó Deus. Abençoe a sua vida cristã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Podeis sentar, vamos louvar ao Senhor? Muito alegre?